Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, Sedic, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. E você que está acostumada a nos assistir de uma forma diferente, com um cenário um pouco diferente, hoje nós estamos gravando das novas instalações da TV Santa Maria, dentro do prédio do Diário de Santa Maria. E está conosco hoje o nosso amigo Luiz Figueiredo, que vem lá do Abrigo Espírita Oscar José Pitã, e nós vamos falar sobre diversos assuntos dentro da doutrina espírita. Luiz, seja muito bem-vindo nesse nosso primeiro programa, nestas novas instalações. Tu e eu estamos inaugurando hoje um novo estilo do programa Palavra Espírita. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olha que honra, né? Que honra, beleza. TV Santa Maria, uma velha parceira de muitas atividades do município, mais uma vez abrindo suas portas agora para a doutrina espírita. Grande causa. Muito bem. E, como eu disse, nós vamos falar hoje com o Luiz sobre diversos assuntos. E a minha primeira pergunta para o Luiz vai ser sobre reminiscências do passado. O que são reminiscências do passado? A reminiscência é um potencial enorme de fatos, de experimentos de vidas passadas que ficam gravados no nosso perispírito, que do ponto de vista da ciência diz que é o subconsciente, né? Então essas reminiscências nos levam a muitas lembranças de muitas ordens. Exemplo, aquela criatura que no seu sonho, e mesmo às vezes em condições acordadas, em vigília, que ele possa lembrar de locais, de pessoas, de fatos, que na verdade não estão circunscritos à atual encarnação dela. A esta vida atual. Não se refere a esta vida atual. Mas ele tem uma intimidade tão grande com esses fatos, com essas ocorrências, que ele vive aquilo como que fosse. São os sinais de que ele viveu aquelas experiências, aqueles fatos, e que fazem parte do psiquismo dele, da história dele. Agora, Luiz, a ciência concorda com essas teses espíritas de que isso são reminiscências, são lembranças do passado e não elucubrações. Que palavra difícil. Da mente propriamente dita? Ou a ciência já está se aproximando um pouco mais de, pelo menos, admitir essas possibilidades? A ciência custou muito a compreender alguns elementos da doutrina, porque havia uma postura de negação da existência do espírito, havia um modismo ateu. Sim. Como quem diz, a vida é uma só, morreu, desaparece tudo. Não há um ser espiritual que tenha continuidade a partir da vida física. No momento que grande parte da ciência, dos homens de ciência, tinha uma visão desse tipo, era uma espécie de barreira que se colocava em sua frente, em que os dificultava
o entendimento das relações do espírito, da continuidade da vida. Hoje, felizmente, a grande maioria, inclusive, dos consultórios médicos, eles já admitem que a criatura humana, munida de uma crença, munida de uma força espiritual, tem uma capacidade muito superior a outras em superar suas mazelas, suas dificuldades. Ou seja, a sua estrutura espiritual começa a apitar e a ciência começa a evoluir nessa direção. São muitos locais, até São Paulo, Estados Unidos, países do mundo, que já inserem nos currículos escolares, currículos universitários, o estudo sobre a existência do espírito e os efeitos que isso tem sobre nós, o que é muito importante. Perfeito. Agora, Luiz, já que nós somos herdeiros de nós mesmos, sim, né? O que nós herdamos dos nossos pais? Aí nos remete aos elementos da biologia, né? Da biologia. A nossa estrutura genética, ela está quase que absolutamente dependente dos genes paterno e materno. Isso do ponto de vista físico. Certo. Mas eu quero, como diz o gaúcho, eu quero enveredar minha pergunta para o aspecto moral. O aspecto moral aí... Eu herdo do meu pai, da minha mãe, o aspecto moral? Não. Ou só o nariz, como é parecido com a mãe, olha o nariz da mãe, o queixo do pai. Isso é biológico. Isso é biológico. Isso é biológico. Aí nós vamos ter uma série de elementos que vai nos identificar com a estrutura da família. Do ponto de vista moral, muitas vezes acontece de pessoas encarnarem numa estrutura familiar em que essa pessoa é alheia à estrutura familiar. É estranha, é um espírito que está sendo colocado ali para a sua educação e reeducação. Então aquela estrutura moral que reina na família, que já está consolidada, esse espírito vai ser ajudado para o seu progresso, para a sua evolução. Às vezes ele aproveita, outras vezes ele se rebela. É o livre-arbítrio do espírito que vai definir o grau de aceitação que ele vai ter e como ele vai usufruir dessa oportunidade que lhe está sendo concedida. O câncer, poderíamos pegar qualquer outra doença. O câncer é uma herança kármica? É uma herança kármica. A doença, nós precisamos entender, ela não existe por acaso nas nossas vidas. A doença, ela afeta aquelas imperfeições que a gente traz no espírito. E conforme a gravidade, conforme o grau dessa imperfeição, ela vai se manifestar num órgão ou em outro do corpo humano. O câncer, poderíamos dizer, ele faz parte de todas as criaturas e potencialmente ele está presente, mas ele se desperta em algumas. Naquelas que têm a necessidade de recuperar determinadas lesões espirituais que dizem respeito a ele. Então, na grande maioria dos casos, às vezes pode, numa encarnação, sem ser uma doença kármica lá do passado, sim, mas durante a encarnação a criatura cometer tantos danos quanto o seu corpo físico que acabe despertando essa necessidade. Pode, mas em geral é kármica. Em geral é kármica. Mas aí eu te pergunto o seguinte, vamos ficar no câncer. Isso aí não é obra do acaso nem castigo de Deus. Não. Porque tantas pessoas boas têm câncer. Sim. Obra do acaso não é, porque uma doença dessa natureza não ia recair sobre uma pessoa apenas por capricho. É porque ela trouxe alguma coisa que o identifica com ela. Exemplo, uma criatura um fumante inveterado. Aí daqui a pouco essa criatura viveu 90 anos fumando, entupindo o organismo de alcatrão, de nicotina, de todas as impurezas que isso traz. E ele não teve câncer nessa encarnação. Ele agrediu o seu corpo físico de tal maneira que vai se revelar isso na próxima. E ele se negou a interromper aquele vício.
Então não é por acaso. Certo. Ele vai acontecer porque a gente provocou. Castigo divino não existe. Existe a lei divina, que quando a gente se opõe, se contrapõe à lei divina, a gente resgata o resultado daquilo que foi a lesão que a gente praticou na lei, que se revela na gente. Vamos continuar nesse tema reencarnação. Sim. É bem interessante. É muito interessante. A minha pergunta é a seguinte: nós já nascemos com, digamos assim, eu vou pegar um exemplo bem chulo, com a profissão já pré-determinada na nossa carta de vida? Não, não. O que nós trazemos é uma tendência. E dentro dessa tendência, eu vou fazer uso do meu livre-arbítrio. Cada criatura, cada pessoa vai fazer uso do seu livre-arbítrio. Muitas vezes as pessoas fazem uma escolha errada da sua profissão, mas a gente se convencem disso e acabam mudando. Significa dizer que, Luiz, tu vai nascer, certo? Tu vai reencarnar, mas tu vai reencarnar como médico. Isso não significa dizer que seja, o Luiz, nasceu o Luiz, se eu soubesse da vida do Luiz. Esse cara aqui vai ser médico. Não é assim que funciona. Não, até porque, Jader, nós temos, o livre-arbítrio está presente em todos os processos reencarnatórios, todos. Então, a pessoa tem o poder de escolha, sim. Agora, não vamos esquecer que há muitas reencarnações compulsórias. Então, na compulsoriedade, como é que vai se determinar a profissão dessa criatura se está contrariando a própria vontade dele? Tá. Mas existem casos, por exemplo, em que o espírito é preparado na erraticidade para, quando reencarnar, exercer uma certa missão que dependa de uma certa profissão. Bom, dá para se dizer que aí isso... nós podemos pensar da pergunta uma palavra vossa: missão. Isso significa um espírito mais elevado, mais consciente, aonde a compulsoriedade não existe, aonde ele tem consciência e está predisposto àquilo. Aí sim ele vai fazer a encarnação em busca daquela estrutura profissional condizente com um programa que foi preparado no mundo espiritual. E ele, inclusive, vai ter lembranças dessa preparação. No diálogo estabelecido com as equipes espirituais pertinentes à área reencarnatória. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Como vocês podem perceber, hoje o programa está sendo diferente, né, Luiz? Sim. Num cenário diferente, e nós estamos sentados a uma mesa aqui nas instalações do Diário de Santa Maria, falando sobre diversos assuntos com o nosso amigo Luiz Figueiredo. Luiz, eu vou deixar uma pergunta agora, no final do primeiro bloco, para nós iniciarmos o nosso segundo bloco. Isso. A genialidade, vamos falar de gênios. Esses gênios, eles são preparados para se tornarem gênios na próxima encarnação, ou existe algum outro fator que os torna gênios? Eu não sei se tu entendeu a pergunta. Boa pergunta. Muito bem. E dito isso, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. A gente volta rapidinho, é um pé lá e outro cá. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC,
mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. E o nosso programa hoje é um programa, como eu já disse no primeiro bloco, um pouco diferente, um cenário diferente, porque nós estamos gravando com o Luiz Figueiredo, aqui das instalações, nas futuras instalações da TV Santa Maria, no prédio do Diário de Santa Maria. E o nosso assunto hoje com o Luiz Figueiredo, lá do abrigo Oscar Pitã, é os mais variados possíveis. Luiz, eu te deixei uma pergunta no final do primeiro bloco sobre genialidade. O gênio, aquele que a gente chama de gênio, ele é gênio porque ele desenvolveu isso nesta encarnação ou porque ele é um espírito muito antigo? Olha, primeiro, eu gostaria de, que eu não fiz no início, né? Agradecer ao Jader pelo convite que nos propicia estar aqui. E segundo, a importância que tem esse espaço para permitir que a doutrina espírita seja colocada, examinada e que as pessoas sejam orientadas sobre tanta coisa que às vezes não têm oportunidade de ser. O objetivo maior, Luiz, desse programa sempre foi dirimir dúvidas. Dúvidas, ótimo. Certo? O gênio, olha bem, não tem como um gênio ser produzido numa encarnação. Não há como. A gente tem tantas coisas a fazer numa encarnação que aquele período de estudo que nos permite uma base determinada não vai nos permitir esse aperfeiçoamento que às vezes a gente vê se manifestar em crianças de 3, 4 anos. Um espírito antigo num corpo novo. Que não aprendeu nada daquilo que ele está fazendo e faz com uma perfeição superior aos profissionais da área. Isso é uma prova das múltiplas encarnações que essa criatura teve, do saber que ele acumulou, que numa determinada encarnação ele não precisa nem abrir uma folha de um livro para examinar nada. Ele não precisa, às vezes a gente vê crianças que tomam o violão na mão, eles não precisam de um professor para ensiná-lo, e já saem tocando. Ou seja, eu já sei, eu já me aperfeiçoei nisso. É isso que traz. Então o gênio é alguém que somou experiências por várias encarnações e que se revela com absoluta naturalidade. Ok, vamos sair da genialidade e vamos entrar no casamento. Isso. O João casou com a Maria e, por via de consequência, a Maria com o João. Isso aí, esse casal, lá na erraticidade, no seu planejamento reencarnatório, foi previsto? Não. Não significa dizer que tenha sido previsto. Às vezes, porque nós nunca podemos separar os programas com a liberdade
o livre-arbítrio que o espírito tem de fazer as suas escolhas. A lei divina sempre preserva o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio ele existe num grau maior ou menor, dependendo da elevação desse espírito, do progresso desse espírito. Em determinados casos pode acontecer um casamento ser mais ou menos orientado. Uma figura X precisa de tal parceria para executar determinada missão. Mas são casos específicos. Para acolher determinados espíritos como filhos, por exemplo? Sim, e determinada missão social também. Imagina o Allan Kardec, quando ele vai executar determinadas atividades das obras da codificação, que foi um espírito preparado ao longo de séculos e séculos para isso, ele vai ter uma companheira do lado dele, preparada para auxiliá-lo naquela tarefa. Aí ela foi preparada. Ela foi preparada. Uhum. Agora, a maioria dos casamentos, hoje inclusive nem casamento mais há, em grande parte, uhum. As pessoas vão ficar junto. Ficam junto aqui um mês ali diferente, outro mês. Então, essa escolha, ela vai sempre ser acompanhada do livre-arbítrio das pessoas. Agora, existe emergência em uma encarnação? Existe. Em determinados casos também. A gente tem que relativizar quando os temas apontam para essa direção, porque a emergência, ela normalmente se dá com os espíritos rebeldes. Aqueles que não querem reencarnar. Aqueles que não querem. Imagina uma criatura que viveu encarnações aqui, 1, 2 encarnações, e ele não sabe que viveu encarnações diferentes. Ele acha que a vida dele é aquela e que ele aprendeu em determinadas estruturas teológicas que não existe a reencarnação. E ele chega do outro lado e não quer saber de reencarnar. Ele acha que ele tem que esperar a vinda definitiva de Deus para definir o futuro dele, ou céu, ou inferno, ou purgatório, ou limbo. Que o limbo agora não existe mais. Agora não existe mais. Então, essas criaturas vão dizer, não, eu não quero reencarnar. Ele é tolerado nisso, com o seu livre-arbítrio, até que ele se convença. Se ele não se convencer, ele vai ficar estacionário, paralisado naquele determinado ponto de evolução, os outros vão adiante e ele vai ficar. O que faz a providência divina? Compulsoriamente determina a reencarnação dele, para o bem dele, para que ele possa progredir mais uma etapa da sua vida espiritual. E agora, como é que se explica para aquelas pessoas que não são espíritas e que nos assistem, por que a providência divina, não vamos falar Deus, providência divina, permite que um espírito nasça em um ambiente paupérrimo, miserável, propício ao crime? Bom, seriam 2 variantes, as principais assim, que determinam isso. Ou essa criatura, esse espírito, vai encarnar ali com uma missão, sendo referência dessas pessoas para o bem, para a evolução dessas criaturas em pobreza bastante séria, ou essa criatura está encarnando ali para desenvolver a humildade, o humus. Humildade, humus vem do latim, ele significa a fertilidade, aquilo que nós usamos para a terra capaz de produzir. Sim. Então a humildade é o humus, é que nos faz capaz de evoluir. Então às vezes eu encarno como um espírito dado à riqueza. E na encarnação eu trato a riqueza que eu tenho da pior maneira. Eu me torno uma pessoa orgulhosa, prepotente, avarenta. Eu piso em cima do meu semelhante, humilho o meu semelhante. Como é que eu vou recuperar isso? Retornando ao local do mal que eu fiz para aprender a ser humilde, para me livrar daquele orgulho que fez com que eu cometesse tantos erros. Então, às vezes, é para a humildade que a pessoa acaba encarnando ali. Outras vezes é para auxiliar, ser a referência do bem.
quem é que decide o ambiente em que por exemplo, eu decidi o ambiente em que eu iria reencarnar? Como é que funciona isso lá antes da minha encarnação? Também nós precisamos relativizar. Há espíritos que programam por sua consciência, por seu estágio evolutivo, eles sentam com as equipes de reencarnação e programam a encarnação que eles precisam fazer. As tarefas que eles precisam, a missão que eles vão cumprir. Certo. Aí ele faz parte desse programa. Ele vai escolher. Agora, se é um espírito inferior e rebelde, não tem como isso acontecer. O que vai lhe pegar vai ser a compulsoriedade, porque ele não tem nem capacidade de escolha. A equipe espiritual escolhe, neste caso, as provas para ele enfrentar. Escolhe as provas. Agora, se ele é um espírito mais elevado, ele já vai consciente, ele sabe o que ele quer. Ele tem plena consciência, inclusive, da sua capacidade de suportar as provas. Perfeito. Agora, Luiz, o espírito está lá na erraticidade, certo? Sim. Não reencarnou ainda. E um espírito encarnado, ou seja, qualquer um de nós dois, né, estamos aqui vivendo no planeta Terra. O que é mais complicado é esse espírito saber que vai encarnar ou esse espírito aqui, encarnado aqui, saber que vai desencarnar? O que é mais difícil, morrer para o mundo espiritual ou morrer para o mundo material? Bom, são situações bem controversas, vamos dizer assim. Bem distintas. Bem distintas e controversas em alguns sentidos. O espírito, quando ele vai encarnar, seria o problema mais dolorido. Porque ele sabe o que ele sabe que vai perder a sua liberdade. Ele sabe que vai ficar preso a um corpo limitado aos limites dos órgãos do sentido desse corpo. Que aquela liberdade espiritual que ele tinha, ele vai perder. Ele vai inclusive passar pela dádiva do esquecimento do seu passado para que a reencarnação dele seja um recomeço no sentido literal. Então, do ponto de vista do espírito, ele sofre mais na reencarnação. E não entra nesse sofrimento aí, aquilo aí assim, ele saber que ele vai passar por determinadas provas que ele já, digamos assim, rodou em encarnações anteriores? Pois é. Isso não ajuda ele a ter mais medo? Ajuda a temer. Exemplo, a criatura passa daqui para lá. Luiz, só para, desculpa interromper, nós temos 2 minutos para encerrar o programa. Tá bem. O corpo, a criatura humana, quando precisa focar o processo de retorno à vida espiritual, ele passa ele tem o instinto de sobrevivência para reagir e tem as orientações erradas sobre o processo morte. Então ele teme aquilo que eu disse antes. Nós somos ensinados muitas vezes que é um céu, um inferno, um purgatório e um limbo. Se a pessoa está prestes a desencarnar e ela tem consciência que é uma pessoa imperfeita, para onde é que ela vai ir? Dentro da lógica do que é pregoado por muitas correntes teológicas, para o inferno. Aquele inferno que queima as 7 línguas de fogo eternamente sem ser consumido. Dor permanente. Então isso traz para a criatura humana um pavor em relação à instituição morte, o que é um erro. A morte é um lado da vida que progride. Eu agradeço mais uma vez o convite feito. Jader, você está cumprindo um grande papel. A TV Santa Maria está cumprindo um grande papel, informar a nossa população sobre temas tão importantes como esse. Eu agradeço. Na verdade, quem agradece somos nós do programa. O Moacir, que não pôde estar aqui hoje por razões
da empresa dele. E Luiz, te agradecemos pela tua participação, por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Dizendo isso, também encerro o nosso primeiro programa fora daquele ambiente que os senhores e as senhoras estavam acostumados a ver, e prometemos, apesar de não sermos políticos, que o nosso cenário vai sofrer um up gigantesco. Esperem para ver. Dizendo isso, eu agradeço mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa.